É com grande satisfação e alegria que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que nós deixamos aos nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, para que já no início da semana os irmãos possam preparar a aula da Escola Bíblica Dominical. Temos repetido várias vezes aqui, mas nunca é cansativo dizer que a aula da Escola Bíblica Dominical começa a ser preparada no início da semana, para que no domingo, tendo uma preparação de 7 dias, nós possamos melhor cumprir o nosso ministério do ensino ou o nosso ministério do aprendizado, porque o aprendizado também é um ministério na casa do Senhor, porque só pode ensinar quem antes aprendeu. Não deixe, porém, de assistir a nossa aula aos sábados, às 19 horas, horário de Brasília. Quem não está em horário de verão, é às 18 horas aí, na região norte, nordeste. Então, os irmãos estejam sempre conosco, ali na aula que nós ministramos ali na Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São Paulo, porque aí os irmãos terão a interatividade, poderão inclusive fazer perguntas pela internet, para que nós possamos completar aquilo que nós estudamos durante toda a semana. Nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2013, nós estamos estudando Elias e Eliseu, o ministério de poder para toda a igreja. E hoje vamos estudar a lição de número 3, a longa seca sobre Israel. Vamos ver esta escola que foi colocado o profeta Elias durante aqueles 3 anos e meio que não choveu sobre a face da terra. 3 anos e meio, mas a Bíblia não diz que são 3 anos e meio. No primeiro livro dos reis, a Bíblia diz que Elias, quando disse que ia chover, não choveria durante nestes anos. É o que diz lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos. Elias não sabia quanto tempo iria durar aquela seca. Mas quando nós abrimos a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, nós vamos encontrar no versículo 17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Então nós temos aqui a ideia de que são 3 anos e 6 meses. Se não bastasse esta palavra de Tiago, nós temos também no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 25, as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Então aqui também o Senhor Jesus confirma que este período de seca durou 3 anos e 6 meses. E esta duração de 3 anos e 6 meses nos revela muito, né? É uma demonstração de que este período da seca é uma figura de 2 coisas. Em primeiro lugar, é uma figura do ministério de Jesus Cristo. Sim, esse longo período de seca, como nós vamos ver aqui hoje, é um período em que o povo é confrontado com a realidade de que só o Senhor é Deus, corresponde ao período do ministério de Cristo. O ministério de Cristo foi de 3 anos e meio, aproximadamente, precisamente para mostrar ao povo quem é Deus e que ele era o Messias. Então, para mostrar que ele era o Messias. Então, esse período da seca de Elias é uma figura do ministério de Jesus Cristo. Quando, como diz o apóstolo João no seu evangelho,
o Verbo se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Durante estes 3 anos e meio de seca, Elias e o povo de Israel pôde ver que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus e que não há outro Deus a não ser o Senhor. Durante aqueles 3 anos e meio, foi demonstrado o poder de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Mas também esse período de 3 anos e meio é uma figura da primeira metade da grande tribulação. A primeira metade da grande tribulação é o período de fome espiritual que haverá sobre a terra depois do arrebatamento da igreja. É o período em que Israel também será confrontado com a realidade de que Deus é o Senhor, que o Senhor é Deus e que o seu Messias não é o anticristo, como eles vão crer, mas que o seu Messias é aquele que eles rejeitaram, é o Senhor Jesus. Ao final do período de 3 anos e meio, eles, diante da profanação do templo pelo anticristo, vão reconhecer que o anticristo não é o Messias e que só o Senhor é Deus. E aí vão começar uma fase de sofrimento atroz, porque vai se romper a aliança entre eles e o anticristo, porque eles também verão nos fatos que ocorrerão na primeira metade da grande tribulação, terão a convicção de que só o Senhor é Deus e que o anticristo não é o Messias. Então esses dois períodos de 3 anos e meio, o ministério de Jesus Cristo e a primeira metade da grande tribulação, são a demonstração de que este período da seca sobre Israel, além de ser um período que demonstrasse naquele tempo que só o Senhor é Deus, é um símbolo, é uma figura de coisas que ainda estavam por vir no plano da salvação para a humanidade providenciada por Deus na pessoa de Cristo Jesus. A seca foi anunciada pelo profeta Elias. Nós já vimos na aula passada que quando Elias aparece junto ao povo, ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então a seca foi determinada por Deus, e nós vimos na aula passada, mas não é demasiado insistir neste ponto, porque é muito explorado pelos triunfalistas, que Deus, só Deus, ele determinou a Elias, diante do pedido que Elias fez em oração, ele determinou a Elias que ele se apresentasse a Acabe e dissesse que não choveria, a não ser quando ele dissesse novamente. Não era pela vontade do profeta, não era por uma determinação do profeta, mas era uma ordem de Deus. Deus aceitou a proposta do profeta e determinou que não chovesse mais. Elias não sabia quanto tempo não iria chover. Ele só sabia que seria durante anos. Porque ele diz, nestes anos. E por que tinha que ser mais de um ano? Justamente para mostrar que só o Senhor era Deus. A crença em Baal dizia que Baal é quem controlava o ciclo da natureza, o ciclo das 4 estações. Tanto que a mitologia fenícia, como nós vimos em aula passada, dizia que Baal era morto por início do inverno. O inverno onde havia morte, não havia mais vegetação, os animais desapareciam, e ele ressuscitava por ocasião da primavera. Então, se entendia que o ciclo da natureza dependia de Baal. A vida na natureza dependia de Baal. E por isso é que a seca tinha que durar mais de um ano, para que Deus mostrasse que era uma mentira esse assunto de que Baal morria no inverno, ressuscitava na primavera. Quando houvesse uma seca por mais de um ano, ficaria demonstrado que Deus era o Senhor e não Baal. É por isso que Elias tinha a convicção que era mais de um ano, mas ele não sabia quanto tempo ia durar a seca. Por quê?
Porque não era ele quem determinava era Deus. Era Deus quem tinha estabelecido que não haveria de chover sobre a terra. E Elias, então, dá esta notícia, dizendo que Deus estava determinando uma seca sobre Israel para provar que ele era Deus. E assim que Elias dá esta mensagem, e nós vimos já na aula passada que quando Elias dá esta mensagem, ele dá glorificando a Deus, adorando a Deus, denunciando a sua comunhão e dependência de Deus. Ele diz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então ele mostra que era um homem que tinha comunhão com Deus, que era necessária a comunhão com Deus, que o Senhor era o Deus de Israel, que não havia outro Deus, glorifica a Deus, adora a Deus, e diz que não haveria chuva sobre a terra. Dentro desta expressão que o profeta traz, quando ele surge na história sagrada, nós temos algumas lições que esta palavra profética nos dá. A primeira é que se deve ter plena confiança em Deus. Elias creu que Deus iria fazer sumir a chuva sobre a terra. E por isso ele foi e proferiu esta palavra perante o rei, porque ele creu. É impossível nós termos um ministério de poder se nós não crermos. É preciso que nós creiamos em Deus para que nós possamos pregar a palavra de Deus. Essa é a primeira lição que Elias nos dá nesta palavra profética. Quantas pessoas, irmãos, nos dias de hoje estão pregando sem crer naquilo em que pregam? É por isso que Deus vai fazer o profeta experimentar o dia a dia do seu poder para que ele tivesse convicção daquilo que ele estava falando. Eu não posso pregar se eu não crer. Há muitas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, mas sem crer na palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. São estas pessoas que pregam a palavra sem crer na palavra que estão pregando, que serão descobertas no dia do juízo final. No dia do juízo final, como o Senhor Jesus nos faz demonstrar lá no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus, uma palavra dura que o Senhor dá. Mateus capítulo 7, no versículo 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É que nós temos aqui, irmãos, são pessoas que vão fazer a obra de Deus, mas que não creem na palavra de Deus. Por quê? Porque se crescem não praticariam a iniquidade. Profetizarão em nome do Senhor, pregarão a palavra de Deus, mas não farão aquilo que a palavra de Deus manda. Por quê? Porque não creem na palavra. Agora, eu só posso ter um ministério de poder se eu for como Elias, se eu crer na palavra que eu pregar, que eu proferir. Elias, ele cria, e é por isso que ele sai ali do anonimato e vai até a presença do rei e diz que durante estes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, Elias mostra fé. E fé não é esta determinação, esta imposição da sua vontade, este pensamento positivo. Não. Fé é fazer a vontade de Deus. É por isso que quem tem fé agrada a Deus, porque faz o que Deus quer. Faz o que Deus quer. Foi o que Elias fez. Ele demonstrou ter plena confiança em Deus. Quando o Senhor o manda ir para o ribeiro de Querite, depois desta palavra profética, ele mais uma vez demonstra confiança em Deus. Por quê? Porque o
Querite, irmãos, era um ribeiro que ficava na região de Gileade. Era um rio temporário que ficava na região de Gileade. Ou seja, Elias voltou para a sua própria terra de origem. Ora, crendo como ele cria que não iria chover, era mais do que razoável ele pensar, bom, se eu vou para a minha região de origem, eu serei facilmente apanhado pelo rei Acabe. Quando parar de chover, que vai parar de chover, quando a crise se instalar, eles vão colocar a culpa em mim. E eles vão me procurar aonde? Vão começar a me procurar na minha região. E é exatamente para lá que Deus me manda. Isto é algo extremamente difícil de se aceitar. Não haveria lugar mais propício a que o rei fosse buscar o profeta, a não ser na sua terra de origem. Mas é exatamente aí que Deus manda, e ele não questiona, ele simplesmente obedece. Por quê? Porque ele confia plenamente em Deus. Ele confia em Deus. Ele crê em Deus. Ali, na beira do ribeiro de Querite, Elias vai ver dia após dia o ribeiro secando, porque a chuva não vinha e o ribeiro minguava a cada dia, a cada instante. E Elias não questiona Deus por isso. Elias não se desespera. Elias não sai da beira do Querite, apesar do ribeiro estar minguando de água cada dia, ao ponto de secar. Por que que ele não reclama com Deus? Por que que ele não clama a Deus? Por que que ele não muda de lugar? Porque ele confiava plenamente em Deus. Se Deus me mandou vir aqui, é aqui que eu vou ficar. Se Deus disse que é do ribeiro que eu vou ter água, é aqui que eu vou ficar. Mas a água estava minguando, mas ele confiava em Deus. Então, irmãos, nós temos que ter esta mesma capacidade de Elias. Plena confiança em Deus. É por confiar em Deus que nós agradamos ao Senhor. É por confiar em Deus que o nosso ministério poderá ser um ministério de poder, mesmo em dias de apostasia. A segunda coisa que nós aprendemos com esta palavra profética de Elias é que as primeiras palavras de um servo de Deus devem sempre ser de adoração ao Senhor. Elias chegou ao rei e disse: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele adorava a Deus. Quando ele é questionado pelo mordomo do rei Acabe, Obadias, no momento em que ele tem que se apresentar ao rei, se Obadias estava temeroso de que, ao chamar o rei, o Espírito de Deus levasse Elias para outro lado, para outro canto, quando ele ouve de Elias a seguinte expressão, lá no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, no versículo 15, e disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me mostrarei a ele. Então aqui, mais uma vez, Elias glorifica a Deus, adora a Deus. E isto para mostrar-nos, então, que Elias tinha uma vida de adoração a Deus, de glorificação a Deus. Nós vimos na aula passada que o objetivo de Deus é que nós o glorifiquemos. A razão de ser de nós estarmos aqui é que nós devemos glorificar ao Senhor, dar glória a Ele. Jesus disse isso no Sermão do Monte, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 14 a 16. Jesus nos diz que a razão de ser de nós vivermos entre os homens aqui na terra é para que, através de nós, as pessoas glorifiquem a Deus. A razão de ser da nossa vida aqui na terra, da nossa permanência aqui na terra, é para nós glorificarmos ao Senhor. Então, irmãos, não há porquê nós termos uma atitude diferente da que teve Elias. Elias, na sua palavra profética, ele, em primeiro lugar, adorou a Deus, glorificou a Deus. A razão de ser era a glorificação do Senhor. E esta deve ser a nossa razão de ser. A razão de ser da nossa vida, do nosso ministério, é glorificar a Deus. Quando nós vemos hoje a igreja evangélica no Brasil cheia de ídolos, cheia de ícones, cheia de pessoas que são celebridades, que querem aparecer, cheia de pessoas, sejam pregadores, sejam pastores, sejam cantores, enfim, pessoas que querem ter em volta de si as pessoas, pessoas que querem a honra e a glória para si e não para Jesus. Nós estamos dentro deste culto à personalidade que existe em nossos dias. Nós vemos quão distantes nós estamos do que Deus se agrada, do que Deus quer, do que Deus exige de cada um de nós. Elias foi um grande gigante espiritual, foi uma grande celebridade, mas ele sempre glorificava a Deus. É por isso que ele não teve dificuldade nenhuma de ir para a beira do ribeiro de Querite, depois que ele se apresentou para o rei Acabe, depois que ele deu a palavra profética que deu. Ele simplesmente desaparece, ele sai de cena, ninguém consegue encontrá-lo. E olha que Acabe vai procurá-lo em todos os países do mundo. Ele desapareceu. Por quê? Porque ele não estava querendo aparecer. Ele estava querendo a glória de Deus. Ele estava querendo que o povo reconhecesse que Deus era o Senhor. Ele estava a serviço do Senhor e não estava querendo que as pessoas ficassem a seu serviço. Esta é a segunda coisa que nós aprendemos com a palavra profética de Elias. A terceira coisa que nós aprendemos com a palavra profética de Elias é que sempre nós devemos lembrar que só existe um Deus e um Salvador. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então só há um Deus. Era isto que Elias queria mostrar para o povo. O povo já estava adorando Baal, adorando Azerá e adorando a Deus também. E Elias queria mostrar para o povo que só havia um Deus. É por isso que ele diz, vive o Senhor, não um Senhor. O Senhor, o único Deus, o Deus de Israel. Ele glorificava a Deus, dizendo que só havia um Deus. Esta era a base da fé de Israel. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, nós temos o capítulo 6, o famoso Shema, que os judeus recitam até hoje, diariamente, que diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá em Deuteronômio 6 e 5. E é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo, capítulo 20. A primeira palavra que Deus proferiu para o povo na aliança do Sinai. 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Irmão, só há um único Deus e um Salvador. Só existe Deus e o único Salvador é Jesus Cristo, que é Deus também. Isto nós temos que pregar sempre. Em época de apostasia, prevalece o relativismo. E hoje nós estamos vivendo o que o chefe da Igreja Romana, o Papa Bento XVI, diz, que é a ditadura do relativismo. E já há pessoas em nosso meio que duvidam de que Jesus é o único Salvador, de que só há um único Deus, que aceitam que outras pessoas sirvam a outros deuses e sejam salvos. Estão aí na filosofia relativista deste mundo. Estão aí, ao invés de seguir a palavra de Deus,
seguindo a nova era, que ensina que todos os caminhos levam a Deus. Não, irmãos. Todos os caminhos não levam a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é preciso que nós creiamos em Jesus. Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade. Mas em dias de apostasia, nós já temos aí o ecumenismo, o diálogo interreligioso, já somos chamados de fundamentalistas, intolerantes, porque dizemos que a salvação só existe na pessoa de Jesus. Mas esse era o espírito que havia nos dias de Elias e Eliseu. Mas Elias não abriu mão da verdade de que só há um Deus e um Salvador. Para que tenhamos o ministério de poder, nós não podemos aceitar as propostas do ecumenismo, as propostas da mistura da religião mundial, as propostas de que existe salvação fora da pessoa de Jesus. Não. Jesus é o único Salvador. Quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer, estará condenado. Elias, ele diz, vive o Senhor. Ele tinha esta convicção, apesar do povo todo, e ele achava que todos, a não ser ele, não serviam mais a Deus, o que não era verdade. Mas dentro daquela consciência que ele tinha, de que ninguém pensava como ele continuava pensando como a Bíblia manda, como Deus havia determinado. Não pode haver outros deuses a não ser o Senhor. Será que Deus é o nosso Senhor? Será que nós temos esta convicção? Será que nós vamos pagar o preço, sermos chamados de intolerantes, fundamentalistas? Ou vamos fraquejar e vamos aceitar salvação fora da pessoa de Jesus? Pensemos bem, irmãos. Com Elias, nós aprendemos que só podemos pregar o Evangelho se genuinamente se dissermos que não há outro Salvador a não ser Jesus. Era assim que os apóstolos pregavam. Pedro foi bem claro. Em nenhum outro há salvação. É isto que nós temos de pregar. É isto que nós temos de fazer, se quisermos ter um ministério de poder nestes dias tão difíceis em que vivemos. A quarta lição que nós aprendemos com o profeta Elias, nesta sua primeira palavra profética, é que só podemos servir a Deus se estivermos em comunhão com Ele. O profeta disse, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Para eu estar diante de Deus, eu tenho que estar em comunhão com Ele. Se eu estiver em pecado, há uma divisão entre mim e Deus. E eu não serei ouvido pelo Senhor, nem poderei dialogar com Ele, nem tampouco poderei ser instrumento para a restauração espiritual do povo. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, o profeta diz assim, em nome do Senhor, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Para que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus, como servo de Deus, para que eu possa fazer a obra de Deus, eu tenho de estar em comunhão com Ele. É por isso que o profeta diz, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele estava em comunhão com Deus. É por isso que ele podia pregar. É por isso que ele podia se manifestar. É por isso que ele podia se apresentar ao rei e dar a palavra profética com poder, com graça. Por quê? Porque ele estava em comunhão com Deus. Não adianta querer fazer a obra de Deus, irmãos, se nós não estivermos em comunhão com Deus. Em primeiro lugar, nós temos que estar com o nosso altar em ordem. Foi por isso que, naquele desafio com os profetas de Baal e Azera, Elias primeiro arrumou o altar, consertou o altar que estava quebrado, para que a presença de Deus, a glória de Deus, se manifestasse. Não há como querermos ter um ministério de poder se não estivermos em comunhão com Deus.
Eu não posso mostrar externamente o poder de Deus se internamente Deus não estiver em mim, se eu não estiver em comunhão com Deus. Só se eu for morada de Deus é que eu poderei transmitir a mensagem de Deus para o mundo que não conhece o Senhor. Só se a glória de Deus estiver em mim é que ela poderá ser manifestada através de mim para as pessoas. Como é que nós estamos com Deus? Estamos em comunhão com Deus? Será que nós estamos na mesma situação de Elias? Elias, nós vimos na aula passada, era um homem com zelo na palavra e um homem de oração. Foi por isso que ele foi levado à presença de Acabe pelo Senhor e iniciou o seu ministério público tão exitoso. A primeira palavra profética de Elias já mostrava que ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Qual é a nossa situação? A quinta lição que nós temos na primeira palavra profética de Elias é que nós devemos agir sempre por orientação divina, sabendo que o Senhor é Deus e nós somos seus servos. Ele foi à presença de Acabe sob orientação divina e só se apresenta de novo a Acabe por orientação divina. A vida de Elias é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Como eu disse, ele foi ao ribeiro de Querite por ordem do Senhor, contra toda a razoabilidade, como nós vamos ver daqui a pouco. Só saiu do ribeiro de Querite quando o Senhor mandou. Mesmo depois que o ribeiro tinha se secado, ele não saiu da presença de Deus. Ele foi para Sarepta de Sidom porque Deus mandou. Porque Deus disse que ele iria ser sustentado por uma viúva. Ele só saiu de Sarepta de Sidom porque Deus mandou. E aí foi se apresentar a Acabe. Ele só foi ao Monte Carmelo naquele desafio porque Deus mandou. Tudo quanto Elias fez na sua vida, com exceção daquele momento de fraqueza espiritual, quando ele saiu da direção de Deus, foi tudo na direção de Deus. Então ele foi dirigido por Deus para proferir esta palavra profética ao rei Acabe, de que não haveria chuva nem orvalho, e só voltou para dizer que haveria chuva de novo quando Deus disse que iria dar chuva sobre a terra. Ele não sabia o tempo da seca, mas sabia que era o tempo que Deus queria. Quem está na direção de Deus está no tempo de Deus, no kairos, na palavra grega kairos, que é um período indeterminado de tempo, e não no nosso tempo, que os gregos chamam de cronos, daí que vem cronômetro, aquele tempo medido, que é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo, até porque Deus é atemporal, Deus é eterno. Nós temos que aprender isto, irmãos. A primeira palavra profética de Elias mostra que só podemos fazer um ministério de poder nos dias difíceis que nós vivemos se estivermos no tempo de Deus. Tem muita gente hoje em dia sendo imediatista com Deus, exigindo de Deus um imediatismo que não existe. E para isso, eles recorrem a um salmo, o salmo de número 68, que é um salmo de Davi, o versículo 4. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que vai sobre os céus, pois o seu nome é Já, e exultai diante dele. Se você for ver na sua Bíblia, na versão Almeida Revista e Corrigida, este Já está em letras maiúsculas. Por quê? Porque é o nome em hebraico Yah, que é o nome poético de Yahvé. É um nome feito para dar rima, para dar ritmo. Seria como uma espécie de abreviação de Yahvé, que é o nome de Deus. Então esse Já aqui não é o Já em português, agora, nesse momento, nesse instante. Não. Tem muita gente que prega, o nome do Senhor é Já, ele tem que fazer agora. Se ele não curar agora, eu rasgo a minha Bíblia. Se ele não me abençoar agora, eu deixo de ser crente. Irmãos, são pessoas que não servem a Deus. Porque na primeira palavra profética de Elias, nós aprendemos que o tempo é o tempo de Deus. Ele diz que nestes anos
Ele não sabia quantos. Tinha que ser mais de um pelas razões que nós já falamos aqui. Mas ele não sabia quanto tempo. Ele estava ali na beira do Querite, vendo a água minguar a cada dia, e ele não sabia quanto tempo. Por quê? Porque quem serve a Deus, quem está sob a direção de Deus, está no tempo de Deus, no Kairos. Não está no nosso tempo, no Cronos. A seca durou 3 anos e 6 meses. Mas Elias vivia do dia a dia. Porque quem serve a Deus, quem quer ter um ministério de poder, ele tem que viver com Deus dia após dia. É o que o Senhor Jesus nos ensina lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Qual é o dia do crente? Qual é o tempo do crente? O tempo do crente é hoje. Está lá o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está escrito, ou como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Qual é o dia do crente? Hoje. Hoje. Nós temos que servir a Deus hoje. Fazer a vontade de Deus hoje. Esperar em Deus hoje. Esse é o tempo de Deus. O Kairos. O tempo indeterminado. Não pensar, nem se inquietar pelo dia de amanhã, nem se martirizar pelo ontem, mas viver dia após dia. Porque a confiança plena em Deus nos leva, a orientação divina nos leva a ter o dia de hoje. E na primeira palavra profética de Elias, nós aprendemos também que devemos viver sobre a orientação de Deus. E na orientação de Deus, nós temos de viver o dia de hoje. Depois que Elias dá esta palavra profética, o Senhor fala com ele e dá uma ordem ao profeta. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, 1 Reis 17:2, vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Irmãos, quando nós vemos esta palavra que Deus dá a Elias, nós vemos esta plena confiança, como nós já dissemos aos irmãos. Vai para o Querite. Como eu disse para os irmãos, o ribeiro de Querite era um rio temporário na região de Gileade. Todos os rios na Palestina eram temporários, com exceção do Rio Jordão. O Rio Jordão é o único rio permanente. O que é um rio temporário? É um rio que tem água quando tem chuva. No tempo da seca, o rio seca. Os irmãos do Nordeste têm bem conhecimento disso, porque lá no semiárido do Nordeste, nós temos, no sertão nordestino, nós temos muitos rios temporários, os chamados rios termitentes na geografia. Se vai parar de chover, e Elias tanto cria que ia parar de chover, que proferiu a palavra ao rei Acabe, como é que Deus vai me mandar para um ribeiro que eu conheço bem, que é da minha região, que é um ribeiro temporário? Deus tinha que me mandar para a margem do Jordão, que é o único rio permanente. Deus não questionou. Elias não questionou a Deus. Foi para onde Deus mandou. Pior ainda, Deus disse, você vai beber do ribeiro que vai secar. E você vai ser sustentado por corvos. O corvo, irmãos, que é da família do urubu, às vezes
as pessoas falam, é um urubu. Não é um urubu, mas o corvo é da família do urubu. A biologia fala que esta é a família dos corvídeos. Então, é um parente do urubu. E é um animal que se alimentava, assim, de carniça. Tem muita gente que diz, não, o corvo aqui é um animal diferente do urubu, é apenas uma árvore carne. A família dos corvídeos toda se alimenta de carniça. Não era uma águia, não era uma ave de rapina, era um corvo. E o corvo era um animal imundo. Quando a gente abre a Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 11, vamos ler aqui, versículo 13, para os irmãos terem uma ideia do texto. E das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação. A águia e o quebrantoço e o chofrango e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie. E o versículo 15 diz, todo corvo segundo a sua espécie. Então o corvo é um animal imundo. Não bastasse a lei já dizer que ele era um animal imundo, a história sagrada trazia o corvo como uma figura indesejável. Por quê? Porque foi o primeiro mensageiro, o mensageiro de más novas para Noé. Não é? A Bíblia nos diz que Noé, assim que ele viu que parou de chover, ele querendo se certificar do que estava acontecendo no exterior da arca, o que ele faz? Vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 8, versículo 7. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Então, o corvo, ele foi, voltou, e não deu nenhuma mensagem a Noé. Como ele ia e voltava, Noé não tinha segurança do que estava acontecendo fora da arca. Até porque o corvo se alimenta de carniça. Na verdade, ia lá se alimentava de alguma carniça e ia embora. Aí depois que Noé soltou uma pomba, e a pomba trouxe um raminho de oliveira, e ele então soube que havia já a terra secado e que a vida estava sendo renovada. Então o corvo tinha esta imagem de mau presságio até hoje, não é? Nas crendices populares aí, nas simpatias, o corvo, o urubu, é sempre associado à morte, a mau agouro, a azar. Como que um animal imundo, com esta carga cultural negativa, poderia ser usado por Deus para sustentar o profeta? Elias poderia ter feito como fez o apóstolo Pedro. Quando viu aqueles animais todos naquela visão, na casa de Simão, o curtidor, lá na cidade de Jope, quando ele viu aquilo, e Deus disse, mata e come, e ele disse, de maneira nenhuma comerei, porque nunca coisa imunda chegou aos meus lábios. Mas Elias não questionou a Deus. Poderiam corvos vir sustentá-lo? Ele creu. E ele foi até o Querite, na região da sua origem, num lugar onde havia um rio temporário que deveria secar, onde ele estaria à mercê do rei Acabe, mas ele foi confiando em Deus. E Deus, todo dia, 2 vezes ao dia, mostrava ao profeta que ele era o Deus que sustentava, não só Israel, mas ao profeta também. Elias teve aquela experiência de que só o Senhor é Deus, de que Baal era uma ilusão, que era Deus quem sustentava o seu povo. Todo dia pela manhã, os corvos vinham trazendo pão e carne para o profeta. Todo dia, Elias bebia do ribeiro e era sustentado conforme Deus disse que iria sustentar. A cada dia, o ribeiro minguava, como eu já disse nesta aula. E Elias poderia ter perguntado para Deus, mas por que o ribeiro não se mantém com água? Como é que eu vou me sustentar com água se cada dia a água está rareando?
Elias não discutiu, não questionou, porque confiava em Deus e estava experimentando na própria pele que Deus é o sustentador. Irmãos, Deus continua agindo assim conosco. Quando nós pregamos, quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós dizemos o que Jesus faz, Jesus nas nossas vidas cria circunstâncias em que nós dependemos dos corvos e do ribeiro de Querite para prosseguir dia após dia na face da terra, na nossa peregrinação terrena. Você tem servido a Deus assim? Você tem tido experiências assim com Deus? São provas que vêm, irmãos. São momentos em que nós ficamos dependendo única e exclusivamente de Deus, para nós termos a certeza de que é Deus que nos sustenta, que é Deus que nos guarda, que é Deus que nos protege, que é Deus que nos dá o pão de cada dia. Para que nós não confiemos em nós, muito menos estejamos presunçosos. Se, meu irmão, minha irmã, você está passando agora por alguma dificuldade grande, lembre-se das suas pregações, dos seus conselhos, das suas meditações nas Escrituras. Você tem dito que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, que Deus cuida do seu povo, que Deus dá sustento, que Deus dá o alimento, que Deus dá a saúde, que Deus dá o conforto. Você pregou, agora você está experimentando aquilo que você pregou. Quantas vezes, em momentos de dificuldades na nossa vida, naquele momento de angústia, de aperto no coração, o Senhor nos faz lembrar as palavras que nós mesmos proferimos. O Senhor nos faz lembrar as palavras que nós mesmos pregamos. E aí nós percebemos que precisamos experimentar aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. Elias tinha um exercício contínuo de fé. A cada manhã, os corvos lhe traziam pão e carne, mostrando que Deus era Senhor absoluto da natureza, a ponto de fazer aves carnívoras trazerem pão e carne para o profeta. Mas a cada dia ele via o ribeiro se secar um pouco mais, a água mingar um pouco mais, a mostrar que a palavra profética que ele tinha proferido estava atingindo o próprio profeta. Deus disse que não haveria chuva, por isso os rios iriam secar. Não era porque Elias estava à beira do Querite que o Querite iria transbordar. Não. Deus mostrava o seu controle sobre a natureza, através dos corvos que traziam pão e carne para o profeta. Mas ele também mostrava o cumprimento da sua palavra, através do minguar diário e contínuo da água do ribeiro de Querite. Esse é o nosso Deus. O Deus que intervém na natureza quando quer, mas um Deus que não precisa subverter as leis da natureza para fazer cumprir a sua palavra. Elias era sustentado pelos corvos e a água minguava. Elias aprendia com isto, que não era privilegiado, não era diferente dos outros homens. Estava sendo sim cuidado por Deus pelo seu papel de profeta. Mas, nem por isto, a água do Querite deveria jorrar para sempre. Como se não bastasse isto, ao mesmo tempo que acontecia isso, ali no Querite, com Elias, Elias não sabia o que estava acontecendo fora. Enquanto Elias estava ali, à beira do Querite, sendo sustentado pelos corvos com pão e carne, bebendo da água do ribeiro, o rei Acabe, assim que a seca começa a se estabelecer, tanto Acabe quanto Jezabel percebem que aquela fala de Elias era uma realidade, não era uma loucura. E isto incomodava o culto a Baal, perturbava o culto a Baal.
porque o povo estava começando a ver que Baal não era Deus, e sim o Deus de Israel, que havia por Elias dito que não iria chover. E Acabe então começa a procurar o profeta Elias em todos os lugares. É o que nós ficamos sabendo, e o profeta só vai saber no final do período da seca, lá no capítulo 18, versículo 10 de 1 Reis. Assim diz o mordomo do rei Obadias: vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu senhor, que é Acabe, não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Enquanto Elias estava sendo sustentado por Deus ali, também estava escondido por Deus. Ele estava escondido por Deus. Ele não sabia, mas ele estava tendo um grande livramento da parte de Deus. Acabe o procurava, certamente para matá-lo, para obrigá-lo a proferir a palavra que viesse chuva, para salvar o culto a Baal. Jezabel queria Elias para matá-lo, para acabar com aquela concorrência com o culto a Baal. E Elias nem sabia disso, mas era sustentado por Deus, era guardado por Deus, era escondido por Deus. Irmãos, nós também somos alvos de livramentos que nem nós sabemos. Naquele dia, quando estivermos com o Senhor, nós saberemos quantos livramentos Deus nos deu enquanto nós o servíamos, enquanto nós fazíamos a sua vontade. Nós não temos ideia do que é ser escondido por Deus. Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, diz que nós temos a nossa vida escondida em Cristo, escondida em Deus por Cristo. Essa é a realidade, não é? Nós temos a nossa vida, que está lá em Colossenses 3:3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso, nada pode nos afligir. Nós estudamos no ano passado, em um dos trimestres, sobre as aflições da vida. E nós aprendemos que as aflições que existem na nossa vida são as aflições do tempo presente. Elas não têm o poder de nos abalar a nossa comunhão em Deus, a nossa fé em Deus, porque o diabo pode até matar a nós, o nosso corpo, mas não pode nos matar espiritualmente, não pode impedir que, mortos como mártires aqui, sejamos recebidos na glória, como foi Estevão recebido por Cristo. Apedrejado sim, morto sim, mas o diabo não pode tirar a salvação de Estevão. Assim acontece conosco, irmãos. Nós também não há nada, diz Paulo escrevendo aos Romanos, que nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Elias foi guardado, porque foi escondido por Deus. Acabe não o encontrou, amaldiçoou todas as nações e reinos porque não acharam a Elias. E Elias estava no lugar mais óbvio possível, na sua região, pelo menos nesse primeiro momento da seca. Mas por quê? Porque Deus o havia escondido. E ele fica sabendo disso no final do período da seca, porque Deus faz Obadias contar para ele este livramento que Deus lhe havia dado. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, quando nós estamos cumprindo o nosso ministério, Deus nos esconde. Como nós dissemos na aula passada, quem tem algo para fazer para Deus, quem tem serviço para Deus, não é retirado da face da terra antes que esse serviço seja completo, antes que ele seja realizado, porque nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se morremos para o mundo, se já não vivemos para o mundo,
nós estamos escondidos em Deus. É por isso que Jesus, certa feita, diz que aquele que vem após mim, ninguém arrebatará da minha mão. Ninguém pode nos tirar de debaixo da mão do Senhor, a não ser que nós voluntariamente saiamos. Mas Elias aprende, durante o tempo que ele está, nesse período da seca, ele foi libertado. Ele não foi só sustentado por Deus, mas ele foi também guardado por Deus. E não é só Elias que é guardado por Deus. A Bíblia diz que este mordomo do rei, Obadias, ele escondeu 100 profetas do Senhor. Está lá no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Deus não cuidou apenas de Elias, Deus cuidou também destes 100 profetas. Presumimos que sejam ali as escolas dos profetas, os filhos dos profetas, que existiam ainda naquele tempo, reduzidos a um número pequeno de 100, mas Deus cuidou deles. E aí não usou os corvos, aí ele usou Obadias. Obadias, ele era o mordomo do rei, o principal criado de Acabe. E que apesar de ser criado de Acabe, apesar de viver no palácio, temia a Deus. Isso não é uma ilação de teólogo, não. É o texto bíblico que diz, versículo 3 do capítulo 18 de 1 Reis. E Acabe chamou Obadias o mordomo. E Obadias temia muito ao Senhor. Então Obadias, ele sustentou com pão e água os 100 profetas do Senhor. Os escondeu em 2 covas e os colocou ali e os sustentava com pão e água. O que não deve ter sido fácil. Não é? Diz a tradição judaica, Flávio Joséfo, na História aos Hebreus, ele diz que, na tradição judaica, diz que durante esse período, Obadias usou dos seus próprios recursos para sustentar aqueles profetas. E a tradição judaica diz, inclusive, que este Obadias é aquele filho do profeta, daquela viúva, cujo azeite vai ser multiplicado por Eliseu. Isso a tradição judaica diz. Porque Obadias teria se endividado justamente neste período para sustentar os profetas do Senhor. Então Elias foi sustentado por Deus de forma miraculosa, sobrenatural. Mas Deus também usou Obadias para sustentar os profetas do Senhor. E o próprio Obadias, pela sua condição de mordomo do rei, também não passou fome. Isto mostra, irmãos, que Deus cuida dos seus. Façamos a obra de Deus, cumpramos a vontade de Deus, que Deus irá nos sustentar. Deus irá realmente nos guardar para que nós façamos a sua vontade. Mas enquanto Elias era sustentado, enquanto 100 profetas do Senhor eram sustentados, enquanto Obadias era sustentado, o povo passava fome. O texto nos diz que esta seca fez o povo passar uma grande fome. É o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 2. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. O próprio Senhor Jesus confirma isso. No já mencionado capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no versículo 25, Jesus diz, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Deus sustentou os profetas, sustentou a Elias, sustentou a Obadias, mas deixou o povo passar fome. Porque Deus privilegiou os profetas e castigou Israel? Deus não teria sido assim injusto? Não teria feito acepção de pessoas? Não, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus queria mostrar que ele era Deus em Israel, o único e verdadeiro Deus. Para isto, ele sustentou os profetas, porque os profetas já criam que Deus era o único do Senhor.
Então eles experimentaram o sustento de Deus para corroborar a fé que eles já tinham em Deus. Elias teve a experiência dos corvos e do ribeiro de Querite para cristalizar, consolidar nele a fé que ele tinha no Deus. Ele experimentou que Deus era o sustento. Os profetas do Senhor também experimentaram que Deus era o sustento, através de Obadias. E o povo experimentou que Deus era o Senhor, através da fome, porque eles já não criam que Deus era o sustentador. Eles criam que Baal era quem dava chuva, que Baal era quem dava prosperidade. Então eles tinham que passar pela fome para saber que Baal era uma ilusão, era uma mentira. Os irmãos vejam que o que Deus provou, sustentando os profetas e Elias, ele provou fazendo o povo passar grande fome. Então Deus não faz acepção de pessoas. Era algo pedagógico. Esse período da seca era uma pedagogia divina. Deus estava ensinando o povo, mostrando ao povo que só Ele é o Senhor, só Ele é Deus. E para provar isto, e para mostrar isto, ele tinha que sustentar Elias e os profetas e Obadias. E ele tinha de fazer o povo passar fome. Com isso nós aprendemos que os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, não são estabelecidos da mesma maneira para todas as pessoas. O que para uns seria provado pela fome, para outros foi provado pelo sustento. O que para o profeta Elias tinha que ser feito mediante um sustento sobrenatural, pelos corvos, e mediante a secura do ribeiro de Querite, para os 100 profetas, foi providenciado mediante a ajuda do mordomo do próprio rei Acabe, lhes dando pão e água. E para o povo de Israel, foi demonstrado através de uma grande fome. A verdade é que 3 anos e meio se passaram. Elias, quando o ribeiro secou, ele foi mandado para Sarepta de Sidom, onde terminou esta escola de Elias. Mas nós não vamos falar disto aqui, embora seja do período da seca, porque isto é o assunto da nossa lição de número 6, quando nós vamos falar desse período da vida de Elias. Mas o período da seca foi um período de experiência com Deus. Seja para o profeta Elias, seja para os 100 profetas do Senhor, seja para o povo de Israel. Deus mostra através desta seca a sua glória, o seu poder. Ele manifesta que é o único e verdadeiro Deus. Os dias de hoje difíceis que nós estamos vivendo, dias de fome e de sede da palavra de Deus, são dias difíceis, são dias trabalhosos, mas são uma oportunidade para que eu e você também experimentemos que Deus é o único e verdadeiro Senhor, que Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso não murmuremos, por isso não maldigamos os dias que vivemos. Não nos desanimemos, mas aproveitemos esta oportunidade para experimentar que só o Senhor é Deus. Amém.